Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. E hoje a gente vai falar de um gênero literário que a gente também conhece bastante, assim como o gênero lírico, que foi o tema da aula passada. A gente vai falar do gênero dramático, que eu tenho certeza que na hora que eu começar a falar, vocês vão saber, né? Vão saber do que eu estou falando e vão ver como ele está no nosso contexto, no nosso dia a dia, em vários momentos. Eu vou abrir a apresentação, né, aumentar ela. Então, essa aula é o capítulo 4 do livro de vocês. É uma aula mais curta do que as outras, vocês vão ver que ela é mais curtinha, até porque, como eu adiantei, ele está muito inserido na nossa vida ainda, então a gente já consegue perceber e entender ele bem mais facilmente, que é o gênero dramático. A pauta da aula, então, vai ser falar um pouquinho dos textos dramáticos, a origem desse gênero, as características dele, a tragédia e a comédia, e o gênero dramático na Idade Média, basicamente o alto e a farsa, que a gente vai ver agora bem brevemente, mas depois a gente vai ver mais profundo quando a gente for estudar principalmente a literatura portuguesa nas próximas aulas. Então, os textos literários que são feitos para a gente encenar, para a gente dramatizar, são o gênero dramático. A palavra drama significa ação e vem do grego. Então, percebam que então como é algo para ser encenado, que é para ser dramatizado. Né? A gente costuma dizer muito, fulano está fazendo drama, né? Está encenando, está atuando. Tem a ver com o gênero dramático. Então são roteiros. São textos que vão lembrar muito roteiros, que, né, com fala, quando que a personagem entra, o que ela deve fazer. São textos que são escritos com o objetivo de serem encenados ou dramatizados. Nessa categoria, a gente tem inicialmente as peças de teatro, né, que são as mais antigas, que é quando esse gênero surge, né, inicialmente como um teatro, que depois a gente vai ver que vai receber o nome de tragédia, comédia. Os monólogos, que são peças de uma pessoa só, é uma pessoa só encenando, geralmente contando a vida daquele personagem, como que ele reagia a determinadas situações. Os filmes que a gente assiste no nosso dia a dia, as novelas que passam na TV e antigamente nas rádios, as séries, entre outros. Então, como dá para perceber, é uma categoria, é um gênero que está muito inserido ainda no nosso cotidiano. Né? O teatro, ele infelizmente é mais inacessível, nem todas as cidades têm. Às vezes a gente faz esse tipo de encenação nas escolas, nas festas religiosas, né? Costuma ter às vezes a encenação de Paixão de Cristo, Nascimento e tal. Mas os filmes, as novelas, as séries, elas entram no nosso dia a dia todos os dias pela tela da TV, pelos vídeos na internet e por aí vai. Esse gênero também surge na Grécia, como os outros, né, como lírico, como épico, que a gente já estudou. E eram inicialmente encenados como culto aos deuses. Né? Então tinha festa religiosa para aquele deus, por exemplo, o deus Apolo, que era o deus do sol. Se fazia essa encenação, esse teatro, né, para exaltar esse deus no dia dele. Bem parecido com o que eu falei agora das encenações religiosas que tem de nascimento de Cristo, de Corpus Christi, de Paixão de Cristo e tal. E essas encenações, elas tinham o objetivo de despertar as emoções na plateia, aquilo que a gente sente quando está vendo um filme e fica apreensivo com aquele personagem que está correndo perigo, que está sofrendo. Esse sentimento que é despertado em ver essas personagens vivenciando isso, a gente chama de catarse. Quais são as principais características, então, dos textos de gênero dramático? Então, ele carrega em si a encenação cênica, ou seja, eles são feitos para encenar. Então, ali eu vou ter o que a personagem deve falar, como que ela deve se portar, que gestos ela deve fazer, que sons devem acontecer naquela cena, como é que vai estar a luz, quem que vai ficar mais na frente no palco, no caso no teatro, da câmera. Então, é quase como um manual de instruções mesmo de como aquela encenação vai acontecer, aquela dramatização vai acontecer e o que os personagens devem falar e fazer. Presença de diálogos e monólogos. Então, diálogos se eu tenho mais de um personagem na cena conversando.
E monólogos são aquelas situações, né, que é quando é só um personagem, ou seja, no caso de uma peça que ela é toda um monólogo, ou seja, só um personagem, né, falando da sua vida, ou então aquelas cenas que o personagem está sozinho pensando sobre determinada situação e falando, às vezes, com ele mesmo. E predomina o discurso da segunda pessoa, o tu, o vós. Então, porque tem a conversa, tem o diálogo, na maioria das vezes, então eu vou estar falando com alguém, pedindo coisas a ela e falando coisas para ela e me declarando para ela e tal. E a gente tem essa divisão, né, inicial dos gêneros dramáticos de tragédia e comédia, que vocês já devem ter ouvido falar dessas palavras também. E o que elas significam? A tragédia vai ser a representação de acontecimentos trágicos, com um final muito triste, com um final que, né, vai te dar aquele sentimento até ruim, às vezes é um desfecho, assim, não consigo nem achar outra palavra, gente, é trágico mesmo, é horrível. E essas peças, essas encenações, elas costumam trazer mais sentimentos, né, aquilo que a gente chama de paixões humanas. São sentimentos que levam o ser humano a fazer loucuras, o ódio, o ciúme, a vingança, a ambição. Então, esses sentimentos que vão, muitas vezes, deixar aquele personagem cego e vai cometer atitudes horríveis. E a gente tem a comédia, que são as encenações que é pra gente rir. Então, elas têm um caráter crítico, vão criticar a sociedade muitas vezes, mas assim a gente vai rir. Jocoso, que é isso de tirar sarro, satírico, que é uma crítica muitas vezes mais ácida, a gente chama, né? Mais assim, pesadinha. E vão envolver geralmente o que a gente chama de personagens estereotipados. Às vezes até, por exemplo, esses estereótipos que a gente tem. Eu não queria nem usar porque é um termo, algo que a gente já tem que até começar a cuidar muito. Porque o estereótipo ele traz uma coisa que é muito perigosa. As pessoas tendem daí a generalizar, a colocar aquilo como a única representação, a única verdade daquele grupo. E, por exemplo, vou falar de um estereótipo que o brasileiro costuma ter lá fora, que é o estereótipo de malandro, de sempre querer passar a perna, né? Por causa de todos os históricos, de sempre dar um jeitinho. Então, esse é um estereótipo que o brasileiro costuma ter em outros países e que pode ser representado nas comédias, por exemplo, aquele personagem que quer passar a perna nos outros e tal. E que não é legal, assim, a comédia hoje, tanto que, né, que a gente tem várias situações que muitas vezes, né, dá problema, às vezes para os comediantes tem que tomar cuidado, porque realmente hoje a gente tem essa questão de que as pessoas que são estereotipadas, os grupos que são estereotipados, estão se levantando e falando que não é bem assim, o que é verdade. Porque o estereótipo, a gente pode conversar sobre isso depois, ele tende a ter consequências muito negativas nos grupos que ele atinge. E a gente tem também tragicomédias, que acaba sendo mais difícil, que vai juntar. A gente vai ter a tragédia e a comédia na mesma representação, na mesma peça de teatro. Na Idade Média, o gênero dramático vai sofrer algumas alterações. Ele vai receber outros nomes, outras formatações. E a gente vai estudá-las mais profundamente depois, quando a gente for estudar literatura portuguesa. A gente tem a farsa, que vai ser uma representação, uma peça curta, e que vai ainda investir mais nessa questão do estereótipo, da caricatura, de tirar sarro de alguns personagens, de alguns momentos da sociedade. Por exemplo, a gente vai ter muitas peças onde vai denunciar de forma, mesmo sendo uma comédia, o quanto os reis eram tiranos na Idade Média, o quanto a Igreja Católica tinha corrupção. Então, os personagens como padres vão ser bastante retratados também, né, com essa veia de caricatura mesmo, aquele padre que era hipócrita, que rezava, mas que depois estava lá cobrando das pessoas para entrar no céu, por exemplo. Então, a gente vai ter essas representações com uma maneira de criticar a sociedade. A gente vai chamar de farsa. E a gente tem os autos, que vão se aproximar mais da temática religiosa, mas também vão ter questões cômicas. E mais uma vez, né, eu sempre vou falar, o Alto da Compadecida, embora ele não, né, seja escrito na Idade Média, seja brasileiro,
ele se aproxima muito desse tipo de representação. Ele tem uma temática religiosa, uma questão religiosa, mas ao mesmo tempo também tem uma veia cômica, ele é engraçado. Então, o Alto seria esse tipo de encenação. E o Alto da Compadecida, eu já comentei com vocês, inicialmente ele é uma peça de teatro, ele é encenado. E depois que ele acaba virando o filme. E na Idade Média a gente teve outros, principalmente de um dramaturgo português que se chama Gil Vicente, a gente vai estudar ele ainda, o Gil Vicente, bastante, inclusive. Então, sobre o gênero dramático, hoje era isso. E agora a gente vai para a atividade, em que eu vou trazer ela ainda mais para um contexto atual. A gente tem muitos dramaturgos brasileiros que foram importantes, europeus. Por exemplo, eu falei do Gil Vicente agora, que era português. William Shakespeare era um que foi muito importante. Vocês já devem ter ouvido, ou lido, ou assistido uma história dele, Romeu e Julieta, que é a mais famosa. Aqui no Brasil eu falei do Ariano Suassuna, que é o autor do Alto da Compadecida, e ele escreveu outras peças. A gente tem Dias Gomes, a gente tem Gianfrancesco Guarnieri, que também é um que escreveu peças muito importantes. Hilda Hilst, que também escreveu, Milor Fernandes. Só que a gente tinha um dramaturgo que estava fazendo muito sucesso, que estava escrevendo peças de teatro que depois viravam filmes muito engraçados, e a gente acabou perdendo esse dramaturgo, que foi Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, então, foi um dramaturgo, porque ele escreve peças de teatro, os personagens dele inicialmente surgem nas peças de teatro que ele encenava, né, e depois acabam virando os filmes. Ele estava no auge do sucesso, acho que todo mundo já assistiu um filme dele. E o filme de maior bilheteria do cinema brasileiro é dele, que é Minha Mãe é uma Peça 3. Então, é um filme que arrecadou mais dinheiro, um dos mais assistidos no cinema nacional. Foi escrito e é de uma personagem do Paulo Gustavo. Então, a atividade de hoje é muito simples. Eu quero que vocês escolham uma das personagens que ele criou. A Dona Hermínia da Minha Mãe é uma Peça é uma delas. Mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem outras, porque embora ela seja mais famosa, ela não é a única. Essa aqui que está no slide, A Senhora dos Absurdos, é outra que também é muito engraçada. Ele tem personagens muito engraçados. E é fazer um breve resumo sobre essa personagem, né? Quem que é essa personagem, o que ela fala, por que ela é engraçada, por que vocês escolheram ela. Então, numa linguagem muito simples, é só uma maneira da gente reconhecer, né, um pouquinho do trabalho dessa pessoa, que foi bastante importante para a dramaturgia brasileira e deixou a gente tão cedo, tá? Assistam os vídeos no YouTube, pesquisem na internet, que vocês vão encontrar bastante coisa sobre as personagens que ele criou. Em caso de dúvida, vocês podem me contactar, de preferência por e-mail ali na plataforma. E obrigada. Até mais.